quê? Primeiramente, essa primeira parte aqui, oscilador harmônico simples, ele não trabalha com integrações, tá? Geralmente integral é muito mais difícil do que fazer uma derivada, né? Todo mundo sabe fazer derivada. O que acontece? O que é mais difícil nesse capítulo de osciladores harmônicos é porque a gente passa por um processo matemático ali chamado equação diferencial, ok? A gente vai encontrar as equações diferenciais. Eu creio que Heron ele não vai cobrar exatamente equações diferenciais. Eu não acho justo isso, né? Um aluno de segundo período ele não tem a mínima ideia de como resolver, né? Eu vou demonstrar aqui só a título de curiosidade para você, para saber como chega no resultado, tá? Mas a equação em si não demanda tanto trabalho. Bom, então vamos lá. Vou primeiro fazer uma motivação. O oscilador harmônico simples, os osciladores harmônicos, eles são matérias que são vistas em objetos de mecânica, ok? Então essa aqui é uma área de mecânica. O que a mecânica tenta fazer com todo o problema? Ela tenta descrever o movimento dos sistemas, ok? Então vamos pensar assim. Quando você estava tendo aula de física, lá no seu primeiro ano do ensino médio, o que é que era feito com você? A tia Neuza, ela te dava um bloquinho, muito provavelmente, ele te dava esse bloquinho no chão, e aí ele falava, esse corpo aqui, ele partiu do repouso, velocidade zero igual a 0 metros por segundo, ele partiu do repouso, estava andando para lá, e ele levou 5 segundos para sair desse ponto A e chegar no ponto B. Ele levou 5 segundos. Quanto que foi, então, que esse corpo percorreu nesse tempo aqui? O que você fazia? Na prática, você estava tentando encontrar o quê? A equação horária do movimento. O que significa encontrar a equação horária do movimento? Você aqui está tentando estipular uma função matemática, uma equação, em que você tem, na relação para dar a posição, todos os instantes de tempo. Então o que é que a tia Neuza estava pedindo para você? Eric, eu quero saber qual que é a posição do corpo quando ele estava no instante 5 segundos. E quando ele estava no instante 10 e no 12, quando que ele parava? Pode ver que era sempre esse problema. Os problemas em mecânica, eles tentam descrever exatamente essa situação. A gente busca tentar associar. Não, aqui eu particularizei para a posição no eixo X. Mas eu posso colocar aqui um S de T que me indica qualquer coisa. A posição no eixo X, no eixo Y, no eixo Z, em qualquer coordenada. Não importa. Tá bom? O problema em mecânica é tentar encontrar uma função que eu coloco o tempo, ela me dá a posição. Essa que é a ideia. O oscilador harmônico simples, ele tem exatamente essa configuração. Beleza. Eric, me explica uma coisa. Eu tenho aqui o oscilador harmônico. Tá. Vamos começar por partes. O que é o oscilador? Um oscilador, logo quando a gente pensa, um oscilador, a gente já pensa logo no sistema que está indo e voltando. Provavelmente é isso que você vai imaginar. É um sistema físico que está em cima de alguma outra coisa e que está se movimentando ali em torno de algo. Perfeito. É isso. Ok? Problemas em física, matemática e suas tecnologias, normalmente os cientistas eles observam um problema, ok? Eles observam um problema muito difícil, eles colocam as equações numa folha de papel e aí eles veem, caramba, isso aqui é muito difícil. Isso aqui não dá para resolver tão facilmente. Então o que é que ele faz? Ele simplifica isso. O físico, gente, vocês que vão ser físicos, vocês têm que entender uma coisa. O físico ele é preguiçoso por natureza.
ele é uma pessoa preguiçosa. Ele sempre vai tentar resolver o problema mais fácil que ele puder, ok? Sempre. Então o que ele faz? Ele pega um problema real, ele pega um problema real, só que aí ele vê que isso aqui é muito difícil. O que ele faz? Ele simplifica isso. Então ele vai para um problema simples. A ideia dele é ir para um sistema simples. E a partir desse problema simples, ele vai colocando leves toques de realidade. Ok? É mais ou menos isso que a gente faz com o oscilador harmônico. Obviamente, a situação real do problema do oscilador harmônico não é um oscilador harmônico simples. Aqui você está considerando diversas coisas que não influenciam no seu sistema. Tá? É isso que a gente vai ter. Então, beleza. Vamos lá. Uma motivação que tenta colocar a problemática do oscilador harmônico, a gente tenta avaliar através do princípio de conservação de energia mecânica. Ok? Olha que nome pomposo. Mas é super simples. Você deve se lembrar de Física 1 que existe um princípio de conservação de energia que me diz que a energia total, a energia mecânica total, que eu vou simplificar por ET, é dado por um termo cinético, determinado por K, ou T, depende do material que você está usando. Eu vou usar K. E de uma função chamada potencial. A energia potencial. Eric, o que é esse raio dessa energia potencial? Vamos lá. Imagina que eu estou, nesse exato momento, lá na base do prédio Bumerangue, lá onde fica o DF. E eu estou no chão, certo? Eu estou aqui, parado. Que energia que eu tenho? Não vamos ser maluco, aquele pessoal que fica trabalhando com a ideia de que eu tenho energia positiva, eu passo energia negativa para as pessoas. Pelo amor de Deus, isso aqui é física, porra. Então, seja sério. Eu estou parado aqui. Que energia que eu tenho? Nenhuma. Eu não tenho energia associada a mim. Agora, o que acontece se eu subir em cima desse banquinho aqui? Eu vou ter uma certa altura em relação ao chão. Nesse caso eu sei que você, Eric, ganha uma energia chamada potencial gravitacional. Porque eu sei que quando você está numa certa altura, você tem uma energia que a gravidade associa a você. Beleza. Imagina agora que eu tenho uma mola aqui. Eu tenho uma bolinha e eu tenho uma mola. E eu faço isso aqui. Eu movimento essa bolinha utilizando a mola. Vocês concordam que quando eu puxo ela para cá, a mola estica? Beleza. Você concorda também que quando eu empurro essa bolinha, essa mola ela se contrai? Ela se comprime? Exatamente. O que vai acontecer quando eu soltar essa bolinha? Quando ela está comprimida? Ela vai tender a ir para lá, né? Exatamente. Por quê? Porque agora você está associando um termo de uma energia potencial elástica. Ok? Então, veja só. Energia potencial, em ambos os casos, elas dependem do seu sistema. Depende como o corpo está atribuído ao sistema físico. Então ele depende de algumas coisas. Entendeu? A energia potencial, você na sua jornada acadêmica, você provavelmente pode ouvir o termo energia de configuração. Por quê? Eu dependo de como que eu estou no meu sistema. Entendeu? Eu dependo em que eu estou associado. Vê que aqui eu não tenho energia. Mas se eu... vê aqui. Se eu me associo a essa parede e eu fico inclinado, se por acaso essa parede aqui sumisse, eu ia cair. Concorda comigo? Eu ia cair. Por quê? Porque agora eu tenho uma componente de peso que está me puxando para baixo, aqui na minha cabeça, certo?
como eu sou um corpo extenso, né, a minha cabeça ela está numa posição diferente do meu pé, então quando eu me inclino, essa parte do meu corpo ela tem uma energia potencial para baixo, certo? Eu tenho uma força gravitacional me puxando para baixo. Perfeito? Ótimo. Muito bem. Então, essa energia potencial aqui, a gente já sabe, ela depende da forma como o meu corpo está associado ao sistema. Nunca mais você vai esquecer isso. Perfeito. Legal. O que acontece? Essa energia aqui, potencial, ela é quem basicamente te diz como que o sistema vai se mover. Se eu não tenho energia potencial, você concorda comigo que eu não me movo? Eu estou parado aqui, ó. Se eu não tiver energia potencial, não tem como eu me mover. Não tem como eu sair do meu estado de configuração atual e ir para outro. Porque eu já estou num estado de energia mínima. Olha só isso. Essa é uma análise que o físico tem que desenvolver. Energia é uma grandeza muito importante. Então o que acontece? Vê só que legal. Se eu estou parado aqui, eu estou no meu estado de mínima energia. Mínima energia. Associada às outras coisas, eu tenho uma energia muito pequena. Ok? Essa que é a ideia. Agora o que acontece? Então, eu consigo fazer uma descrição. Eu consigo então fazer uma descrição do movimento de um corpo associando a uma energia potencial. Entendeu? Então eu tenho aqui um gráfico da energia potencial em função da posição. Ok? É uma função. Vê que o V está associado a X. Né? X então é a variável dependente. Eu jogo os valores de X e eu obtenho os valores do potencial. Beleza? Vamos lá. Imagina agora que eu tenho o gráfico de uma energia potencial. Ó, aqui, ó. Esse aqui é o meu gráfico. Certo? Então vê só. Não importa para mim o que é que está acontecendo aqui para trás ou daqui para frente. Não importa. Importa isso aqui. Tá bom? Beleza. Essa aqui é a minha função potencial em torno da posição. Para todo instante de tempo. Agora imagina que eu submeto uma energia total. Uma partícula, ela tem esse tanto de energia aqui. Ó. Vou chamar esse tanto de energia de E0. Essa aqui é a energia total de um corpo. É o total. O total, a gente sabe que é a soma da energia cinética com a energia potencial. Então, a minha energia total, ela vai ser a soma da energia cinética com o potencial, que olha só, é esse gráfico aqui. Então, eu tenho a energia e o potencial. Faz sentido, então, para você que a diferença entre essa energia, que é a total, e a energia potencial, ou seja, a energia total E0 menos a potencial, ela vai ser a energia cinética? Faz sentido? Vê só. Qual que é a energia cinética desse corpo aqui e aqui? Você concorda comigo que deve ser zero? Deve ser. Porque ó, a diferença entre esse gráfico aqui, que tá, eu vou pintar ele de vermelho, esse total. A energia diferencia alguma coisa? Dá para perceber. A diferença entre a energia total e a potencial, nesse caso aqui, vê que ela não está, né? Eles compartilham o mesmo ponto. Então faz sentido que essa diferença aqui seja zero. O que isso nos leva a crer? Que a energia cinética é zero, nesse ponto e nesse ponto. Como que eu escrevo a energia cinética? Você lembra que ela era escrita como metade da massa multiplicado pela velocidade ao quadrado? Ora,
Se a energia cinética é zero, então a velocidade também é zero. Então, olha que legal. Nesse ponto aqui e nesse ponto aqui, o corpo não se move. Entendeu? Eric, e nesse fosso aqui? Nesse fosso tem movimento. Porque, ó, você vê que a diferença entre esse ponto e esse ponto, ela existe, né? Ela é exatamente isso aqui. Essa diferença aqui vai ser essa energia cinética. Entendeu? Então, o que que acontece? Imagina que isso aqui é uma rampa de um skate e tem um skatista bem aqui. Ele está parado. Ali. E aí, vai. Ele desce a rampa, ó. Ele desce a rampa e aí sobe. Para, aí ele desce a rampa e sobe. Nossa, eu sou muito cinematográfico, né? Eu sou um artista. Então, o que que acontece? Nesses pontos aqui ele está parado e ali no meio ele está andando. Então, o que que acontece? Você concorda comigo que ele ficaria nesse movimento de vai e volta, vai e volta? Eric, me diz uma coisa. Agora que eu entendi tudo isso. Nesse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui embaixo. Bem aqui. Qual que é a energia cinética aí? Bom, você está vendo que isso aqui é o fosso. É o ponto mais baixo desse poço potencial. Olha o termo que eu estou usando. Poço potencial. O ponto mais baixo desse poço aqui, ó, ele é o ponto em que a energia cinética é máxima. Então, se a energia cinética é máxima, a velocidade também é máxima. Então, lá embaixo é o ponto em que o corpo está mais acelerado. Certo? Quando ele passa daqui, ele começa a desacelerar, 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 até que ele para. Aí ele volta. Aí ele vai acelerando, 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 chega na velocidade máxima, aí vai. Aí desacelera, 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 para. E assim ele fica oscilando. Certo? Beleza. Agora que você entendeu tudo isso, vamos fazer uma outra análise aqui. Eu vou apelar agora para os seus conhecimentos de cálculo 1, ok? Eu vou apelar agora para os seus conhecimentos de cálculo 1. Lá no final de cálculo 1, você deve ter aprendido Lá no final de cálculo 1, você deve ter aprendido que existem pontos que maximizam ou que minimizam a sua função, né? E quando você estava tendo essa teoria, você foi instruído sobre um negócio que se chama ponto de mínimo local. O ponto de mínimo local de uma função é aquele em que a derivada se anula. A derivada da sua função se anula. Tá, beleza. Você colocou um monte de coisa agora. Vou lembrar para você agora, primeiro uma coisa. O que é derivada? A derivada, ela está associada à taxa com que a minha função, ela varia em torno da posição. A taxa com que a minha função, ela varia com a posição. Entendeu? E essa taxa de variação, ela tinha a ver com a inclinação de uma reta, né? Então eu consegui associar para cada ponto aqui, ó, uma reta. Em cada ponto. Vê só, no ponto de mínimo local, a inclinação da reta tangente ao ponto de mínimo era zero. Então, a derivada do potencial com respeito a x é zero. Aqui, a inclinação da reta tangente é nula. Ok? O que isso significa? Não significa, primeiro, não significa
que a minha energia potencial aqui é zero. Significa que a derivada da energia potencial com respeito à posição é zero. São coisas diferentes. Pode ser zero, Eric? Pode. Se eu pegar esse gráfico aqui, ó, e jogar ele para cima e ele ficasse aqui, vê, o ponto 0, 0 é exatamente esse ponto aqui. E nele, ó, a inclinação da reta tangente é zero e o ponto V de x é zero também. A energia potencial é zero nesse ponto e a derivada também. Mas isso não é uma regra, tá? Legal. O que acontece? Os físicos, eles determinaram que o ponto de mínimo local, dessa função aqui, ele iria se chamar ponto de equilíbrio estável. O que é o ponto de equilíbrio estável fisicamente? É um ponto em que, se eu estou com o corpo aqui e eu dou um petelecozinho nele, ele se move um pouquinho, ele vai tender a voltar para esse ponto. Então, se eu, ele está aqui, ó. Se eu der um peteleco nele para cá, ele vai se deslocar e ele vai voltar. Se eu der um peteleco nele para lá, ele vai andar um pouquinho e vai voltar. Certo? Eric, se existe um ponto de mínimo local, se existe um ponto de equilíbrio estável, deve existir um ponto de equilíbrio instável. Deve sim, e existe. Um exemplo é esse ponto aqui, ó. Vê que nesse ponto, se eu coloco a partícula aqui, ele fica em equilíbrio. Mas, se eu dou um peteleco nele para cá, ele cai. E o que acontece? Ele não vai mais conseguir voltar. Entendeu? Nós conseguimos definir um oscilador harmônico da seguinte maneira. Um corpo que se move em torno de uma posição de equilíbrio estável, com muito boa aproximação, nós conseguimos dizer que ele é um oscilador harmônico. Vou repetir. Essa definição, gente, ela é extremamente importante. Vocês vão ver ela ao longo de toda a física, em quântica, por exemplo, ok? Então, tenham isso com importância, porque o oscilador harmônico é uma coisa que aparece em todo canto na física. Um corpo que se move em torno de uma posição de equilíbrio estável, ele pode ser aproximado por um oscilador harmônico. Certo? Legal. Pronto. Agora que a gente já sabe isso, a gente vai para uma outra parte dessa discussão. Imagina agora a causa, o que é que faz esse corpo que está aqui, ser jogado para lá, voltar. O que é que faz esse corpo voltar para a posição de equilíbrio estável? Você tem que se perguntar esse tipo de coisa. Caramba, o corpo ele está parado, porque quando ele chega na posição de máxima aqui, ó, quando ele chega aqui, instantaneamente ele para. Então deve existir alguma coisa que puxa ele de novo. Tenta pensar. Que força que quando eu empurro um corpo para lá, aparece uma força que empurra contra esse movimento. Se eu empurro ele para lá, aparece uma força contra o movimento. Muito bem, se você falou a força elástica, você acertou. Tá? O princípio mais geral para uma força elástica é o que a gente chama de força restauradora. Ok? A força restauradora é uma força proporcional à minha posição, ao deslocamento que eu faço no meu corpo. Não só é proporcional, como é
antiproporcional. Ou seja, a força ela é igual a uma constante, o que é o termo de proporcionalidade, multiplicado por menos kx. Essa aqui, gente, é a famosa lei de Hooke. Vocês devem ter estudado ela também em Física 1, ok? Para o sistema que a gente estava falando, eu tenho um anteparo, eu tenho um chão, eu tenho uma mola e eu tenho um corpo com massa M, olha só se não é exatamente isso aqui. Quando eu empurro esse bloquinho para a direita, vai aparecer uma força para a esquerda e vai puxar ele de novo. Quando eu empurro esse bloquinho para a esquerda, vai aparecer uma força para a direita que empurra o bloco de novo. E assim ele fica oscilando em torno da posição de equilíbrio estável. Certo? Muito bem. Perfeito. Sabendo agora de tudo isso, a gente é capaz de encontrar a solução para o oscilador harmônico simples. Beleza? Bom, lá atrás, no início dessa aulinha, eu disse para vocês que os problemas de mecânica, eles sempre tentam descrever o movimento do sistema. E para descrever completamente o movimento de um sistema, a melhor forma é a gente encontrar a equação horária do meu movimento. Ok? É aquela equação que eu falo um instante de tempo e a equação me devolve a posição da partícula. Certo? É isso que eu vou tentar fazer com vocês aqui. Nota, eu coloquei x, por quê? Porque a gente está avaliando o caso da molinha com o corpo. E ele está no eixo x. Mas isso aqui pode ser estendido para o eixo y, para o eixo z, qualquer um que você quiser. Eu estou simplificando ele a um caso de uma dimensão. Ok? É isso aqui provavelmente que Heron quer que você faça. Gente, vamos lá. Agora vamos pensar um pouco. Eu quero encontrar a equação horária do movimento do harmônico simples. O que eu faço então? Eu não sei, Eric. Vamos lá, o que eu tenho? Eu sei que a minha partícula, ela se desloca. Eu sei que a minha partícula se desloca. E eu sei que existe uma força que atua sobre o corpo. Gente, que relação que tem na física que associa o movimento do sistema com as forças que atuam sobre ele? Se você respondeu a segunda lei de Newton, você acertou. A segunda lei de Newton, ela nos associa o somatório de todas as forças externas no corpo sendo igual à massa desse corpo vezes a aceleração dele. Ok? O que a segunda lei está nos dizendo aqui? Ela diz que quando você atua uma força no sistema, esse corpo ele sai do estado de movimento dele. Se ele está em repouso, ele vai sair do repouso. Se ele está em movimento constante, ele vai sair do estado de movimento constante e vai passar a estar acelerado. Ok? Perfeito. É isso que ela nos diz. Muito bem. Então o que eu vou tentar associar aqui? Eu vou colocar aqui quais são as forças que atuam no meu sistema. Eu vou desenhar aqui ele de novo e a gente vai tentar pensar um pouquinho. Sobre esse sistema aqui, atuam que força? Ora, atua a força-peso, né? Atua a força-peso, que eu vou colocar como mg. E atua também aquilo que a gente chama de força normal. Gente, uma coisa importantíssima. Alguns de vocês podem pensar que isso aqui
é um par ação-reação. Lembra lá da terceira lei de Newton, né? Ela fala dos pares ação-reação. Tome muito cuidado, ok? Primeiro porque isso não é um par ação-reação. Eu vou te provar com um exemplo. Imagine um plano inclinado. Imagine um corpo sobre o plano inclinado. A força-peso ela aponta para o centro da Terra. Mas a força normal ela é sempre perpendicular, ou seja, ela sempre forma 90 graus com a superfície. Ok? E para ser um par ação-reação, as forças têm que ter mesma magnitude, mesma direção, porém sentidos opostos, ok? Vê que a força normal e a força peso, nesse caso aqui, não formam par ação-reação. Eric, por que é que eu posso então cancelar a força peso com a força normal nesse caso? Porque, coincidentemente, a força normal nesse caso, ela está perpendicular à minha superfície. Então, a magnitude da força peso, ela vai ser igual à magnitude da força normal. E como elas têm sentidos contrários, elas se cancelam. Ok? Lembrando, a força peso é uma força gravitacional, ela surge da força gravitacional. E a força gravitacional ela é uma força de caráter de interação gravitacional. Já a força normal, admirem, pasmem com isso, ela é uma força que sai da interação eletromagnética. Acredite ou não, ok? Eric, por que interação eletromagnética? Isso é uma coisa interessante. A força normal, ela é uma força que a superfície faz sobre você para que você não entre nela. Essa que é a ideia. Então, é uma força que a superfície faz. A superfície de um corpo, ela é composta, se a gente tivesse um microscópio muito bom, por bilhões e bilhões de átomos, ok? Então, quando você coloca uma superfície sobre outra, os átomos dessa superfície vão tentar repelir a superfície de cima. Isso faz com que seja criada na soma, no somatório de todas essas forças, uma força total que empurra essa superfície contra. Por isso que eu não entro dentro do chão quando eu pulo. Entendeu? Porque existe uma força que o chão faz sobre mim. Note que isso não tem nada a ver com a força gravitacional. A força gravitacional é uma força de tendência central que me puxa para o centro da Terra. Note que em nenhum momento eu falei sobre superfície. Pois bem. As forças que atuam nesse caso aqui são única e exclusivamente a força restauradora, a força elástica. Nesse caso aqui, a força elástica, que pode ser escrita como menos kx, o K, ele vai ser o quê? O K, ele vai ser o quê? O K, ele vai ser a constante da mola. Ele vai ser a constante de elasticidade da mola, ok? Duas coisas. Vocês estão vendo aqui duas constantes, o K e o M. Eu vou definir de antemão que K e M são maiores que zero. Note que ele é maior estrito. Por quê, Eric? Porque se o K for zero, significa que eu não tenho mola. Significa que eu não tenho elasticidade na minha mola. Então não vai ter força puxando de volta. Segundo, a minha massa não é zero. Se a minha massa for zero, eu não tenho corpo para a mola puxar. Faz sentido? Perfeito. Então, sabendo disso, a gente já pode passar para um passo seguinte. Eric, eu quero descobrir a minha equação horária do movimento. Só que eu não tenho isso aqui. Ó, eu tenho x. Beleza. Eu tenho a função posição. Só que como que eu vou fazer isso? Eu não sei. Gente, primeira coisa. Vocês estão vendo essa aceleração aqui?
A aceleração, ela tem alguma relação com a posição do corpo? Tem, né? A aceleração, ela é a segunda derivada da posição. Vocês lembram disso? Quando vocês estavam em Física 1, provavelmente Heron falou que quando eu derivo a função posição com respeito ao tempo, eu estou querendo fazer a taxa de variação, a taxa com que a minha posição ela se altera em função do tempo. Aí eu obtinha a velocidade. Quando eu analiso a taxa de variação com que a minha velocidade muda com o tempo, eu estou analisando a aceleração. Então, por transitividade, se eu derivar a posição duas vezes, eu tenho a aceleração. Certo? Eu vou te ensinar uma notação muito importante em física. Tá? Isso se restringe a derivadas temporais, derivadas que estão com respeito ao tempo. Ok? Toda vez que eu tiver uma derivada de uma função qualquer com respeito ao tempo, eu posso escrever ela dessa forma aqui, ó. Quando eu derivo uma única vez a minha função com respeito ao tempo, eu posso escrever isso aqui como f ponto, ok? Se eu derivo duas vezes, se eu tenho a segunda derivada dessa função, então eu tenho f dois pontos, ok? Essa é uma outra notação. Eu vou colocar ela aqui do lado. Então, é x dois pontos. Eu não sei nem se dá para ver. Dá para ver sim. Tá bem aqui, ó. Então, a aceleração, no lugar de aceleração, eu vou escrever x dois pontos. Então, menos kx igual a mx dois pontos. Certo? Perfeito. Para simplificar isso aqui, eu vou passar esse menos kx para o outro lado. Tá bem? Vamos lá. Então vai ficar mx dois pontos mais kx igual a zero. Pronto. Essa aqui, gente, é a equação de movimento do oscilador harmônico simples. Ok? Essa aqui é a equação de movimento do oscilador harmônico simples. Mas, Eric, eu resolvi o problema? Não. O que é que você queria? Você quer encontrar a função posição. Você não encontrou a função posição, ela ainda está aqui, ó. E pior, eu tenho uma equação em que eu tenho a minha função, que eu quero saber qual é a cara dela, multiplicada por um negócio que eu não sei quanto é, mais a segunda derivada dessa minha função, vezes uma outra coisa que eu não sei quanto é. Lascou. O que acontece aqui? Isso aqui, gente, é uma coisa que a matemática chama de equação diferencial. Ok? Isso aqui é uma equação diferencial. Não só é uma equação diferencial, como é uma equação diferencial de segunda ordem, porque eu tenho na minha equação uma derivada segunda, ordinária. Por quê? Porque a minha função ela só depende do tempo, então ela só depende de uma variável. Se ela tivesse mais variáveis, ela seria uma equação diferencial não ordinária. Ela envolveria derivadas parciais, e não é o caso. Então ela é uma equação diferencial de segunda ordem, ordinária, linear, porque os termos das minhas derivadas, eles são lineares, com coeficientes constantes. Os coeficientes, o m e o k, eles não variam com o tempo. E homogênea, ou seja, a minha equação é igual a zero. Olha o tamanho desse nome. Equação diferencial de segunda ordem, ordinária, linear, a coeficientes constantes e homogênea. Até soa para falar isso. Eu gastei até saliva. Vou até tomar água depois de falar tudo isso. Beleza. Eric,
Eu sou um aluno de P2. Eu não sei resolver isso. Não tem problema. Vamos com calma. Uma equação é uma equação. Quando você tinha aula lá com a sua tia Neuza, o que é que ela te ensinava quando você estava na sexta série? Ela te passava uma equaçãozinha, x menos 3 igual a 12, e seu objetivo era qual? Era descobrir o valor de x. Aí o que você fazia? Você passava o 3 para o outro lado, ficava x igual a 12 mais 3, isso aqui dava 15. E aí você ficava feliz, eba, descobri a solução da minha equação. A solução dessa equação é 15. Perfeito, você encontrou. A gente quer encontrar a solução de uma equação diferencial. É a mesma ideia. O que a gente vai fazer? A diferença é que ao invés de descobrir o valor que x tem, a gente vai descobrir a cara da função. Certo? Perfeito? Legal. Acabou. Mas agora eu tenho um outro problema para dar para vocês. Eu tenho aqui, gente, olha só, eu tenho aqui uma equação que eu não faço ideia de como que se resolve. Ah, Eric, você passa as coisas para o outro lado e vê quanto dá o x? Não. Se fosse simples assim, a vida do físico seria boa. Mas é importante isso aqui porque ao longo de toda a sua carreira de físico, você vai ver equações diferenciais. Em todo problema de física, em toda física, se restringe a ficar resolvendo equações diferenciais. Muito mais difíceis do que essa, por exemplo. Você aí que gosta de relatividade geral. A relatividade geral, ela é cheia disso aqui. E pior, são equações diferenciais com derivadas parciais, inhomogêneas, não são lineares. É uma bagunça surreal. Você tem sorte, você está com a equação diferencial aqui fácil. Então aqui a gente vai abrir um mini cursozinho de como resolver esse tipo de equação. Tá bom? Vamos lá. Primeiro, existe um teorema matemático que me garante que a solução, a cara da minha função, ela pode ser escrita como uma combinação linear de duas soluções. Eric, aí você me... Agora eu fiquei desesperado. Eu saí de uma função que eu não sabia qual é a cara para uma outra coisa que eu tenho que descobrir duas. Eric, aí você está brincando comigo. Mas calma, vamos com calma. Eu tenho aqui uma ferramenta poderosa. Por quê? Vamos lá. Olha para essa equação diferencial aqui. Eu tenho uma função que quando eu multiplico ela por alguém, mais a segunda derivada dessa função, vezes um outro alguém dá zero. Você concorda comigo então que eu tenho que ter proporcionalidade entre a minha função e as derivadas? Faz sentido. Caramba, Eric, que função que é proporcional às suas derivadas? Eu tenho duas, né? Eu tenho dois tipos de funções. Eu tenho as senos e cossenos. Por quê? Porque a derivada do seno é cosseno. Quando eu derivo o cosseno, dá menos seno. Ou seja, eu tenho uma relação direta, né? E outra também, a exponencial. Lembra que a derivada da exponencial é ela mesma? Quando eu derivo a função exponencial, eu obtenho ela mesma. Caramba, Eric. Então, é justo pensar que a cara dessas funções aqui, ó, devem ser exponenciais. Vamos ver. Vamos ver. Não estou fazendo nada, você também. Eu vou supor, então, que a minha função ela é uma exponencial de alguém. Eric, por que esse P? Vamos lá.
A minha solução ela tem que ter o tempo. Ela tem que ter o tempo. Porque a cara da minha função está falando que a função posição ela depende do tempo. Então isso aqui tem que ter tempo. Mas por que o P? Eu tenho que ter uma função que se relaciona com a posição de algum jeito. Não deve ser tão simples assim, você concorda comigo? Que seja simplesmente exponencial de t. Não deve ser tão fácil assim, né? Então deve ser a exponencial de alguma coisa que eu não sei vezes t. O que a gente vai fazer? Eu já sei qual é a cara da minha função. Eu tenho que descobrir quem é esse p. Se eu descobrir quem é o p, acabou. Eu descubro como que é a cara da minha função, finalmente. Beleza? Então vamos lá. Eu vou reescrever isso aqui. Então, eu tenho x de t igual a A minha primeira solução vai ser uma exponencial de um P1 vezes t mais B exponencial de um P2 vezes t. Eric, por que P1 e P2? Não são duas soluções distintas? São duas exponenciais diferentes. Exponencial P1, exponencial de P2. Pronto. A gente vai tentar descobrir a cara dela. Tá bom? Vamos lá. Então já sei como que é. O que eu vou fazer aqui? Gente, eu vou apagar isso aqui e eu vou colocar isso aqui aqui. É bem importante isso aqui pra gente. Legal. Sabendo que a minha exponencial é a cara da minha função, o que eu fazia quando você estava tendo aula com a tia Neuza para confirmar que 15 era a solução de x menos 3 igual a 12? Você fazia o quê? Você colocava o 15 no lugar do x. Porque 15 menos 3 é 12. Você verificava desse jeito. Você substituía o que você tinha onde você queria. É isso que a gente vai fazer. Mas, Eric, eu tenho a segunda derivada dessa função. O que eu coloco no lugar dela? Eu coloco a segunda derivada da função. Certo? Então, o que acontece? A gente vai derivar isso aqui. Tá? Eu quero a minha função, eu vou colocar isso aqui e aqui. Para a segunda derivada, eu derivo duas vezes e coloco o resultado aqui. Beleza. A minha função, ela é exponencial de pt. Então, a minha primeira derivada, ela vai ser quem? Derivada dessa exponencial. Bom, se fosse a exponencial de t, seria exponencial de t. Só que é exponencial de p vezes t. Então eu tenho que aplicar a regra da cadeia. A regra da cadeia, ela diz o quê? Que eu tenho que derivar primeiro a função que está dentro e depois eu derivo ela toda. Certo? A derivada de p vezes t em relação a t vai ser p. E a derivada da minha exponencial é ela mesma. Então exponencial de p vezes t. Certo? Perfeito. Agora eu vou derivar a segunda vez. Segunda derivada com respeito ao tempo. Agora eu derivo isso aqui e eu vejo a cara. Vê que o P ele é constante. Quando eu tenho a derivada de uma constante vezes uma função, eu faço a constante e derivo a função. Então, o P ele cai para fora da derivada. A derivada dessa exponencial é isso aqui. Então eu vou ficar com P vezes P exponencial de pt. Logo, eu vou ter p²
exponencial de PT. Certo? Acabou. Pronto. Agora o que eu vou fazer? Eu vou substituir isso aqui, aqui e isso aqui, aqui. Vamos lá. Vai ficar então M P quadrado exponencial de PT mais K exponencial de PT igual a zero. Certo, gente? Então a cara da minha equação ficou desse jeito aqui. Mas antes, eu acabei esquecendo de uma coisa e eu vou lembrar vocês, ok? Quando eu tenho um polinômio, qual que é o termo mais importante do polinômio? É o termo de maior grau. Então, por exemplo, se eu tenho um polinômio 5x à quinta mais 3x quadrado mais 4x igual a zero, o termo mais importante é o termo de maior grau. Então, para uma equação diferencial, o termo de maior grau é o termo de maior derivada, que é o x dois pontos. O que eu vou fazer? Eu vou tentar simplificar isso aqui, deixando o x sozinho, os x dois pontos sozinhos. Certo? Então, eu vou dividir toda essa equação aqui por m. Eu posso fazer isso porque o m é maior que zero. Então, eu não corro o perigo de ter zero sobre zero. Tá? Dividindo a equação por m, eu vou obter x dois pontos mais k sobre m, x igual a zero. Por conveniência, eu vou chamar esse k sobre m aqui de ômega quadrado. Meu Deus, você está complicando demais, cara. Por que ômega quadrado? O que é isso? Bom, vamos lá. Ômega quadrado, então, é igual a k sobre m. Portanto, o ômega, ele vai ser a raiz de k sobre m. Certo? Perfeito. Muito bem. Físico. A primeira coisa que ele faz quando ele olha para uma equação é tentar ver a dimensão dos componentes dessa equação. Vamos tentar avaliar a dimensão disso aqui. O x ele tem dimensão de quê? De comprimento. Certo? Tem dimensão de comprimento. O x dois pontos, que está sozinho, ele tem dimensão de quê? De aceleração. Né? A dimensão de x dois pontos é assim que eu denoto dimensão. É comprimento por tempo quadrado. Essa que é a dimensão de aceleração. Então esse termo aqui ele também tem que ter essa dimensão. Então vocês concordam comigo que esse termo aqui, para que ele permaneça tendo aceleração, já que esse aqui é o comprimento, para esse caso, então o ômega ele deve ter dimensão de tempo quadrado. Se a dimensão de comprimento, se a dimensão de x é comprimento, então a dimensão de ômega quadrado é inverso de tempo quadrado. Então qual que é a dimensão só do ômega? Ora, tira a raiz, vai ficar 1 sobre tempo. Então, olha que da hora. A dimensão de ômega é 1 sobre tempo. Certo? No SI, tempo é segundo, então eu tenho aqui 1 sobre segundo. Que grandeza física que tem essa dimensão de inverso de tempo? Frequência, né? E faz sentido ter um termo de frequência na nossa equação. Lembra que isso aqui é um oscilador harmônico? É um objeto que está preso a uma mola e está indo e voltando? Deve ter uma frequência associada a esse movimento, né? Então, tá aí. Bom, então agora eu vou colocar isso aqui, tá? Eu vou tirar esse m daqui e vou substituir esse k por ômega quadrado.
Legal. Eu vou puxar isso aqui para cima. Bom, gente, vocês estão vendo que em ambos os termos tem exponencial? Eu vou colocar em evidência. Por quê? Porque o meu objetivo não é descobrir P. Então, vamos fazer isso. Vamos lá. Então vai ficar P quadrado mais ômega quadrado vezes a exponencial de P vezes T igual a zero. Vê que se eu multiplico a exponencial por P quadrado e por ômega quadrado, eu recupero a equação de cima. Certo? Como eu quero descobrir o valor de P, eu tenho que sumir com essa exponencial aqui. O que eu vou fazer? Eu vou dividir ambos os lados da equação pela exponencial de P vezes T. Certo? Fazendo isso, eu vou ter isso aqui dividido pela exponencial de PT, isso aqui dividido pela exponencial de PT. Bom, aqui vai cancelar e aqui vai dar zero, né? Então, eu vou obter P quadrado mais ômega quadrado igual a zero. Outra coisa que é importante. Eu posso dividir sempre essa exponencial? Eu posso. Porque, se você lembrar, a exponencial é uma função que nunca resulta em zero. Beleza? Ótimo. Eu quero descobrir o valor de P. Então, eu vou isolar P. Isso aqui vai ficar P quadrado igual a menos ômega quadrado, resultando em P igual a mais ou menos a raiz quadrada de menos ômega quadrado. Se você tiver um olho bom, você vai perceber que isso aqui é uma raiz negativa. Uma raiz quadrada negativa. E a gente sabe que isso é um problema. Matematicamente, a gente ter uma raiz negativa implica dizer que não existe solução real para P. P não tem um número real que descreva ele. Por sorte, os matemáticos inventaram uma solução poderosa. Eles descrevem que existe um número chamado I, que é dado pela raiz de menos 1. Ok? Vê que eu posso fatorar isso aqui como raiz de menos 1 vezes a raiz de menos ômega quadrado. Por quê? Menos ômega quadrado é a mesma coisa que menos 1 vezes ômega quadrado. Se eu tenho a raiz disso aqui, eu tenho a raiz disso aqui. Raiz de um produto é o produto de raízes. Então eu tenho raiz de menos 1 vezes a raiz de ômega quadrado. Raiz de menos 1 é I. Raiz de ômega quadrado é ômega. Então, a solução para isso aqui resulta dizer que P é igual a mais ou menos I ômega. Se P é mais ou menos I ômega, então eu posso colocar isso aqui como um P1 igual a mais I ômega e um P2 igual a menos I ômega. Dá para ver? Dá. P1 igual a I ômega, P2 menos I ômega. Ah, Eric, então eu descobri agora, esse P1 é esse aqui, esse P2 é esse aqui. Certo, vamos substituir isso aqui. Certo, gente? Então, essa aqui é a solução do meu problema. Só que essa solução, ela tá meio estranha. Essa solução aqui, ela tá um pouco estranha. Vocês concordam comigo que tá estranha? Porque, olha só. Eu estou dizendo que a minha posição... Posição é medido com o quê? Eu posso medir com o quê? Eu posso medir com a régua. Você já viu numa régua escrita com I? Eu
estou falando que a minha posição é TI, mas eu nunca vi régua TI. Então não deve ser isso, né? Isso aqui, gente, é um objeto que a gente chama de número complexo. Ok? O que eu vou fazer? Existem algumas relações matemáticas de números complexos que me permitem expressar isso aqui como uma solução real. Beleza? Então, vamos tentar fazer isso. Primeira relação importante. Eu consigo escrever um número complexo. Um número complexo ele tem a seguinte forma. Ele é dado por um z igual a mais bi. Ou melhor, z igual a x mais yi. Ok? Z igual a x mais y. Isso aqui, gente, são coordenadas cartesianas. Aquela que você conhece desde criancinha nos gráficos. Ok? Isso aqui, gente, é um ponto. Isso aqui é exatamente a descrição de um ponto no plano complexo. Ok? Beleza? Muito bem. Tendo essa base, a gente pode escrever. Isso sai através de algumas relações um pouco mais difíceis. Então, vou pedir para vocês aceitarem por enquanto. Eu posso expressar esse número complexo como um número multiplicado pela exponencial de i e um ângulo. Eita, Eric, agora lascou. Agora não faz o mínimo sentido. Faz sim. Eu vou te dizer como. Lembra que eu falei que você pode expressar um número complexo? Lembra que eu falei que você pode escrever um número complexo i, y, x? E é essa base aqui. Então, um ponto aqui, ó, ele tem coordenada x', ele tem coordenada x, desculpa, e ele vai ter uma coordenada y. É exatamente essa descrição. Você concorda comigo que eu posso descrever esse ponto aqui em um outro tipo de sistema de coordenada? De coordenadas polares? Posso. Para quem se lembra, o sistema de coordenadas polares ele é descrito assim. Esse ponto aqui ele tem uma certa distância da origem, que eu chamo de R. E esse ponto ele também, em relação ao eixo x, ele tem um certo ângulo θ. Certo? É mais ou menos daí que sai. Ok? Perfeito. Muito bom. Tendo isso aqui como base, a gente precisa discutir duas coisinhas antes. Você está vendo que isso aqui é muito parecido com isso aqui? Existe uma coisa em números complexos que se chama complexo conjugado. Lembra que o complexo ele pode ser escrito como x mais i, y. O complexo ele é sempre um oposto desse meu número aqui. Então ele vai ser definido como x menos y. Naquela estrutura que eu tenho aqui, ó, se eu tenho a exponencial de iθ como sendo um número complexo, o conjugado desse número vai ser e menos iθ. É mais ou menos o que eu tenho aqui, né? Então faz sentido dizer que esse número complexo é o conjugado desse. Vê que ele segue a mesma estrutura, em que o θ é ômega-t. Né? Beleza? Bom, sabendo de tudo isso, o que eu vou fazer? Eu vou substituir isso aqui. Beleza? Então, vamos tentar fazer isso. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou chamar esse A
de C, é um número complexo, e B de um conjugado desse número complexo. Por que eu estou fazendo isso? Se eu somar dois números complexos, eu obtenho um número real. E é isso que eu quero, né? Eu tenho dois números complexos e eu quero obter um número real. Lembra que ele é escrito como x mais y e o conjugado x menos y? Vê que se eu somo isso aqui, esse y e o menos y somam. Fica só 2x. É o que eu vou tentar fazer aqui. Então vamos lá. Eu vou então obter x, p. Isso aqui eu vou chamar de a mais bi, exponencial de i ômega t, mais a menos bi, exponencial de menos i ômega t. Certo, mas como eu já defini, eu posso escrever isso aqui e isso aqui dessa forma, certo? Então eu vou fazer isso. Vou aproveitar o baile aqui, ó, vai ficar i ômega t mais r e menos i θ exponencial de menos i ômega t. Gente, uma coisa é clara. Isso aqui está sendo um pouco difícil sim, ok? Por quê? Porque eu estou demonstrando para vocês de onde que sai isso aqui, ok? Mas lá no fim da aula eu vou só falar para vocês o que é que importa de fato em Física 2, beleza? Fiquem tranquilos. Isso aqui é algo que vocês veem com muita calma e com muito mais maturidade quando vocês estiverem em mecânica clássica. Não fiquem desesperados em nenhum momento, ok? Porque os resultados disso aqui, eles parecem ser difíceis, mas depende de um pouco de maturidade, tá? Vão com calma, isso vai entrar na cabeça de vocês. Bom, a gente sabe que quando você tem um produto de dois números que são exponenciais, a exponencial de A, imagina que eu tenho exponencial vezes a exponencial de B. Quando a gente tem isso aqui, quando a gente tem bases iguais, é só a gente somar os expoentes, né? Vê que eu tenho essa estrutura. Eu vou fazer isso então. Eu vou ficar então com x de t igual a r exponencial de i θ mais i ômega t mais r e menos i θ menos i ômega t. Estão vendo que o i ele está em evidência? Eu posso colocar em evidência que diga? Então vamos fazer isso também. X de t é igual a r exponencial de i ômega t mais θ mais r exponencial de menos i ômega t mais θ. Vê que se você distribui o menos i ou i com os termos ômega t e θ, vai recuperar a equação de cima. Eu vou aplicar uma outra propriedade matemática. Essa propriedade aqui, ela sai exatamente daquele gráfico que eu tinha feito anteriormente. Lembra que eu conseguia definir um ponto no plano complexo através da distância da origem e do ângulo? Bom, ali eu formei um triângulo, vocês concordam comigo? E em triângulos retângulos, vocês lembram que existem uma propriedade de senos e cossenos, as relações trigonométricas? É isso que eu vou tentar usar aqui, tá bem? Essas propriedades, elas saem disso. Precisa de uma maturidade um pouquinho grande para fazer esse tipo de conta, tá? Vocês vão fazer um dia, mas não se preocupem com isso. Aceitem essa formulazinha, tá? É uma formulazinha de matemática. Então eu consigo definir um número complexo que pode ser escrito como A mais BI, ou daquela forma como eu tinha definido, x mais IY, através de uma relação que é a seguinte: o cosseno desse ângulo
mais I seno desse ângulo. Certo? Lembrando que nesse caso aqui o θ é o ômega t. Beleza? Então, eu vou escrever isso aqui para esse e depois para o outro. Primeiro eu vou colocar isso aqui em evidência, tá? Esse R. Vocês já devem estar com a coceira atrás da orelha, né? R, eu vou ter exponencial de I ômega t mais θ mais exponencial de menos I ômega t mais θ. Beleza. Com essa relação aqui, eu vou deixar ela escrita aqui em cima. Eu vou colocar esses termos para cá. Eu vou colocar esses termos aqui dentro. Então eu vou ficar com... Vai dar um pouquinho de trabalho, mas sai na urina. Vai ficar R. Onde tem θ, eu coloco ômega t mais φ. Ômega t mais θ. Tá bem? Onde tem esse θ, eu coloco esse ômega t mais θ. Então, vamos lá. Vai ficar cosseno de ômega t mais θ mais I seno de ômega t mais θ. Agora desse aqui. Mais cosseno de ômega t, de menos ômega t, deixa eu colocar assim, de ômega t mais θ, mais I seno de menos ômega t mais θ. Meu Deus, que conta gigantesca! Vamos lá, vamos fazer primeiro umas continhas aqui. Outra coisa que você também vê em cálculo 1, nota como o repertório que a gente tem nos cálculos, eles são importantes para a gente, ok? Então, é sempre muito importante para o estudante de física que ele faça revisões, ok? Tome cuidado com isso. O cosseno, se vocês lembrarem, ele é uma função par. O que significa que ele é simétrico em relação ao eixo x, ok? O que é que vai acontecer nesse caso? Para uma função par, o cosseno... Aliás, para uma função par qualquer, quando a função é par, aqui, ó, função par. Eu estou admitindo uma função qualquer. Quando eu tenho uma função de um número menos x, isso aqui é a mesma coisa que a função de x. Uma função ímpar, para uma função ímpar, a f de menos x é igual a menos f de x. Certo? Então, olha só, por que eu falei isso? Vocês estão vendo que eu tenho cosseno de um argumento negativo? Olha, mas o cosseno é uma função par. Então eu consigo escrever, ao invés de menos ômega t mais θ, isso aqui como cosseno de ômega t mais θ. Isso aqui, como é uma função ímpar, eu consigo escrever como menos a função positiva. Então, ao invés de mais I seno de θ, mais seno de ômega t mais θ, fica menos I seno de ômega t mais θ. Tá, Eric, mas não melhorou nada. Não melhorou nada. Ainda está grande. O que eu vou fazer? Vê só. Vocês estão vendo que eu tenho repetido aqui
cosseno e cosseno, eu somo. X de t vai ser R. Aí, 2 cosseno de ômega t mais θ. E o termo do I seno, ó, ele está cancelando. Mais I seno, menos I seno. Então, olha que legal. O I, que era o que estava complicando a minha vida, sumiu. Olha que bom. E aí, dessa forma, eu fico com a minha expressão completa desse jeito aqui. Eu faço o seguinte, eu vou colocar esse 2 aqui para fora e deixar desse jeito. Vai ficar, então, 2R cosseno de ômega t mais θ. Bonito, bonito. Para um efeito prático, eu vou chamar esse 2R aqui de A. Um número qualquer. Então, x de t é igual a cosseno de ômega t mais θ. Ah, Eric, finalmente. Terminei. É isso aqui. Se você olhar o seu livro, se você pegar o Halliday e abrir, provavelmente a equação que ele vai te dar para o oscilador harmônico simples vai ser uma coisa com essa cara aqui. Existem muitas formas de chegar nisso aqui, tá? Existem muitas. A gente define algumas coisas nesse caso. Primeiro, esse argumento aqui do cosseno a gente chama de fase, ok? Esse θ a gente chama de constante de fase. Essa constante de fase tem a ver com a posição inicial do seu sistema. Entendeu? Você concorda comigo que, como isso aqui é uma função cosseno, eu consigo analisar isso como um ciclo trigonométrico, através de um ciclo trigonométrico, um gráfico de uma cossenoide? Beleza. Faz sentido que, ao longo desse gráfico, que eu tenho seno e que eu tenho cosseno, no fim o seno e o cosseno são a mesma coisa, defasados por π sobre 2, né? O gráfico do cosseno, ele é assim, o do seno é assim. Eles são defasados por π sobre 2. Se você tirar π sobre 2 do cosseno, ele vira o seno. O que acontece? No gráfico de seno e de cosseno, a gente tem um ciclo trigonométrico. Certo? Ciclo trigonométrico que não ficou bonito, mas vamos fingir que tá. O ciclo trigonométrico, se você coloca uma partícula aqui e coloca ela para girar ao longo desse ciclo, veja que eu posso colocar ela nesse ponto. E nesse ponto ele vai ter um certo ângulo θ. Esse ângulo aqui é esse. Beleza? Essa é a famosa constante de fase. Se vocês lembrarem, a função cosseno e a função seno, elas são funções limitadas de -1 a 1. Ou seja, qualquer número que você colocar aqui dentro, o cosseno vai dar de -1 a 1. Então esse termo aqui que está fora, ele tem a capacidade de fazer com que essa função ela dê mais que 1, menos que -1, certo? Esse termo aqui, ele se chama amplitude. Lembra lá daquele gráfico da energia? V de x em função de x, que eu te dava isso aqui? E aí eu te dava uma energia zero. E aí esse corpo ele estava limitado de andar daqui para cá, daqui para cá. Nota que se não existisse esse A aqui, ela seria limitada de -1 a 1. Só que como eu tenho A, quando eu multiplico, eu fico com -A até A. Agora é a hora que você fala, nossa, Eric, como a física é linda. Exatamente, exatamente isso. Gente, esse A aqui, tanto A quanto θ,
eles são o que nós chamamos de constantes arbitrárias, ok? São constantes que surgem a partir da resolução de equações diferenciais. Lembra que eu falei que essa equação diferencial aqui era uma equação diferencial de segunda ordem? Então você tem direito a duas constantes arbitrárias, o A e o θ. As constantes arbitrárias, se eu tivesse, por exemplo, uma equação diferencial com 157, com uma derivada 157 em relação ao tempo, eu teria 157 constantes. O número de constantes é tanto quanto for a ordem da derivada. Essa que é a ideia. Isso não importa tanto agora. Mas o que importa é que essas constantes arbitrárias, elas podem ser definidas em termos das condições iniciais de seus problemas. Ok? Lembra que as condições iniciais em mecânica, elas são sempre analisadas em torno da posição inicial e da velocidade inicial. A posição inicial vai ser essa x de t em x em zero. Eu vou substituir t por zero aqui e eu vou descobrir, por fim, fazendo as contas, quanto que dá. V0 é a derivada disso aqui. Se eu derivar essa função, eu vou obter a velocidade e colocando para um instante t igual a zero, eu vou descobrir que, por exemplo, poderia ser o θ. Então, é dessa forma que a gente define quais são as condições iniciais do seu problema. Tá bom? Beleza. Agora que eu descobri finalmente qual que é a cara da minha função, nota aqui. Lembra qual que era a minha equação diferencial? Era x dois pontos mais ômega quadrado x igual a zero, né? Eu queria descobrir o que? A cara de x. Eu queria descobrir a cara de x. Eu descobri. Olha aqui, ó. Ela é bem aqui. Tá vendo? Coisa interessante. Lembra que eu falei que quando você estava tendo aula com a sua tia Neuza, ela colocava no lugar do x a solução e aí tinha que dar o número do outro lado? Vamos tentar fazer isso aqui para ver se dá? Eu tenho aqui, ó, a equação diferencial x dois pontos mais ômega quadrado x igual a zero. Então, se eu substituir isso aqui, tem que dar zero. Vamos primeiro pegar a segunda derivada dessa função. A primeira vai ser o quê? Eu tenho que aplicar a regra da cadeia, né? A derivada do cosseno é menos seno, só que como tem esse termo aqui, vai aparecer um ômega fora. Então vai ficar menos ômega a seno de ômega t mais θ. A segunda derivada, para eu substituir aqui, vai ser a derivada dessa função. Então, o ômega ele vai sair para fora também por causa da regra da cadeia. Vai ficar menos ômega quadrado a. A derivada do seno é o cosseno, né? Então, cosseno de ômega t mais θ. Tá aí, ó que bonitinho. Vamos substituir agora isso aqui e isso aqui na equação. Vou colocar mais para baixo aí. X dois pontos é isso aqui. É menos ômega quadrado a cosseno de ômega t mais θ. Mais ômega quadrado x. Quem é x? A cosseno de ômega t mais θ igual a zero. Nota que isso dá zero, né? Menos ômega quadrado a cosseno disso, mais ômega quadrado a cosseno disso, dá zero. Olha que bonito. Lembra que eu falei para vocês lá no início, que para resolver a minha equação diferencial, eu tinha que encontrar para aquela equação funções que fossem proporcionais entre si, e aí eu levantei duas, né? Cossenos e senos,
E aí eu falei, cara, se eu derivo a primeira vez o seno, vai dar cosseno. Se eu derivo o cosseno, vai dar menos seno. Proporcionalidade, zero. A exponencial, mesma coisa. Só que a exponencial, para que eu resolva ela, como ela fica em torno de exponenciais complexas, eu tenho que colocar cosseno e seno. Então eu acabo recaindo em cosseno e seno. Eric, por que você não começou já substituindo lá o x por um seno ou por um cosseno? Porque derivar exponencial é muito mais fácil. Trabalhar com exponencial é muito mais fácil. Tá bem? Por isso, só por isso. Mas daria certo do mesmo jeito. Eu teria mais trabalho, mas daria certo. Então, aqui está. Uma última discussão que eu vou ter, que isso provavelmente Heron deu em algum momento para você, é uma análise. Tá bem? Vamos analisar isso aqui. O cosseno, tanto o cosseno quanto o seno, são funções periódicas. Eu queria que você tentasse pensar então no período do cosseno e do seno. Quando que o cosseno dá o mesmo valor de novo? Cosseno de zero é 1. Se eu fizer cosseno de 2π, dá 1 de novo. Se eu fizer cosseno de 4π, dá 1 de novo. Então, o período em que a função cosseno resulta no mesmo valor é 2π. Ok? Vamos olhar para isso aqui. Ômega t. Certo? Agora, eu não vou estar mais preocupado com esse tempo. Eu vou estar preocupado em descobrir qual que é o período de oscilação. É importante descobrir isso. Por quê? Imagina, eu vou ter uma ferramenta poderosíssima. Um oscilador harmônico. Eu vou conseguir, através disso aqui, descobrir quanto tempo leva para que ele saia daqui, venha para cá e volte para cá. Isso é importantíssimo. Qual que vai ser o tempo que eu vou analisar agora? Olha, o período. Esse período aqui, ó, ele é quanto? Isso aqui é 2π. É o período com que o cosseno resulta nele de novo, né? Ora, eu vou passar esse ômega dividindo, porque eu quero descobrir quanto que vale t. Então, t vai ser igual a 2π sobre ômega. Só por uma questão de notação, ao invés de escrever 2π sobre ômega, eu vou escrever 2π vezes 1 sobre ômega. O ômega era quem mesmo, gente? Ômega era a raiz de k sobre m. Então, 1 sobre ômega é a raiz de m sobre k. Eu vou substituir isso aqui. Com isso, a gente obtém essa relação. Olha que importante essa equação aqui. De uma análise super simples, a partir do conhecimento de que o meu cosseno, de que o meu seno é uma função periódica, eu descobri o período de oscilação desse sistema massa-mola, de um pêndulo. Elas sempre partem mais ou menos dessa análise. Certo? Bom, gente, eu peço desculpas pelo tamanho dessa aula. Eu também peço desculpas pela complexidade de algumas coisas, certo? Eu queria relembrar a vocês que eu fiz a demonstração de vários passos aqui. Provavelmente Heron ele trabalhou mais com uma imposição, né? Ele deve ter chegado na equação, né? Ele deve ter chegado nisso aqui, ó. Ele deve ter dado em algum momento isso aqui para vocês. E aí ele deve ter falado para você que aceitasse que a solução disso aqui era isso aqui. E eu acho muito justo, porque nesse momento do curso você não tem que se preocupar tanto com esse monte de conta.
você tem que se preocupar com a física, ok? Por isso que eu gastei tanto tempo lá no início discutindo só física, falando do movimento de um corpo que está numa rampa, falando, por exemplo, do período de oscilação. Esse tipo de coisa é importante, tá? Por quê? Porque isso aqui, ó, esse monte de conta que eu fiz, isso aqui, gente, eu garanto pra você, você aprende, você vai aprender, ok? Independente da sua dificuldade na sua jornada, uma hora você aprende. Você aprendeu a ler, você aprendeu a fazer conta, você entrou na universidade. Então isso aqui, gente, é só mais um passo natural na sua vida, ok? Eu espero que vocês tenham gostado da aula, eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Se vocês tiverem dúvidas, por favor, perguntem, eu não tenho o mínimo problema com isso. Eu fiz isso aqui de livre e espontânea vontade, com todo o carinho do mundo, com justamente o objetivo que vocês tivessem um aprendizado legal desse assunto, tá bom? Gente, eu peço perdão se eu cometi em algum momento um erro aqui. Eu não usei nenhum papel, nada aqui para dar essa aula. Foi tudo tirado da minha cabeça. Então pode ser que em algum momento eu tenha falado algum termo errado. Eu possa ter pulado alguma conta, tá? Mas eu peço desculpa quanto a isso. Isso aqui foi uma coisa tirada no improviso. Então eu agradeço a todos vocês que assistiram até aqui. A aula já está com 1h36, né? Normalmente é isso que dá. Vamos lá, gente. Pô, uma aula na universidade é o que? É duas, né? Dividida em duas aulas, cada uma de 50 minutos. Então você vai ter ali exatamente esse tempo. Eu fiz então exatamente o tempo que é gasto para dar essa aula toda. Mas olha só, nesse fim de aula aqui você conseguiu descobrir tudo sobre oscilador harmônico simples. Muito obrigado. Um cheiro no olho esquerdo e até a próxima.